Fala, pessoal. Meus shortinhos renderam, viu? Tanto do eunuco quanto do homossexual, né? E é bom, né? Que eu falei pra vocês, eu tô turbinando o canal através de shorts. Tem mais views, tem mais polêmica. E ao mesmo tempo eu tenho a oportunidade de explicar para as pessoas o tema dos shorts. Sobre essa questão de eunuco, pessoal, eu não vou falar nesse vídeo, porque eu já falei bastante naqueles 4 vídeos que eu fiz para membros, chamado Daniel, parte 1 de 2. Onde eu mostrei o quê? Eu mostrei eunuco na literatura rabínica da época, o Talmud. Eu até fiz um 4º vídeo, que é um adendo, que eu mostro como Flávio José, que é um historiador bem contemporâneo a Jesus, tá? Ele é final do 1º século e meados do 2º século, e Flávio José tem o mesmo entendimento. Então, quando você pega um termo antigo da Bíblia, pessoal, você tem que pelo menos ter o mínimo de respeito para entender como as pessoas entendiam esse termo naquela época. Eu sempre falei aqui para vocês do termo gay, né, que antigamente no inglês gay não era gay. Tinha até a bomba lá, Enola Gay, que foi jogada em Hiroshima. A mesma coisa são esses termos. Eu não posso pegar um termo de milênios atrás, e olha que eu estou falando de 2000 anos, e querer entender do meu jeito no português moderno. Isso chega a ser de uma prepotência, sabe, tão grande que as pessoas acham que estão ensinando Pai Nosso ao vigário. Por que eles não mostram uma literatura da época, então, que diga que o eunuco é um castrado? Não tem. Só que essas questões já são decididas. A única referência mínima que você vai ter no Talmud é um homem que teve o testículo machucado, ou arrancado, alguma coisa do tipo, só. E mesmo assim, não é a nossa definição de hoje. A definição de eunuco era um homem com trejeitos feminino, o andrógeno, o afeminado, o assexuado, o homem que não sente atração pelo sexo oposto. Eu fiz 4 vídeos sobre isso. Inclusive são muito bons, não sei porque que teve poucas views. Mas eu mostrei a literatura da época. Então, essas pessoas que vêm querer distorcer ou basear no seu entendimento moderno, com todo respeito, é tão imbecil que é o mesmo que eu mandar uma mensagem para o meu amigo assim no WhatsApp: ô fulano, eu vou me atrasar porque meu pneu do carro furou e eu estou procurando um macaco para trocar o pneu. Aí chegar um japonês daqui a 2000 anos que não sabe nada de Brasil e achar que o macaco é um animal. Ô Ronaldo, eu só estou procurando animal, macaco é animal. Tá no dicionário, o macaco era animal. Vai ver macacos no Brasil ajudavam a trocar pneu do carro, né? Faz algum sentido para vocês? Não, pessoal. Isso é pura ignorância. O meu trabalho aqui no canal é de exegese. E a exegese não é só você pegar um dicionáriozinho e bater o martelo e achar que o seu entendimento está correto. Não. A Bíblia não foi escrita em português e nem em 2023. A Bíblia foi escrita há milênios atrás em outra língua. Então a gente tem que entender o que os termos significavam nessas línguas. Quem quiser, digita aí, ó, Daniel 2 de 4. Eu mostrei a literatura rabínica. Daniel 2 de 4. Ou a parte 4 também. Na parte 4 eu mostrei Flávio José, mostrando exatamente a mesma coisa. Os hebreus não tinham palavra para homossexual, então eles usavam um eufemismo. E esse eufemismo era eunuco. Aceitem ou não, tá bom? Agora vamos ver a questão de Coríntios, né? 1 Coríntios, lá a questão do malakoi e do arsenocoito, né? Vamos começar com os termos. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Tem 2 termos lá. O primeiro é malakoi. Eu não estou escrevendo em grego porque eu não sou muito bom em grego, pessoal. Eu acho irrelevante, tá? Eu só estudo o termo, tá? Senão eu vou ter que pegar ali o notebook, copiar a palavrinha, tentar escrever correto. Então é completamente desnecessário. Mas a palavra é essa, malakoi. Até o Felipe Neto falou que era do hebraico, mas é do grego, tá? Ele confundiu os idiomas. E a outra palavra é arsenocoito. Arsenocoito. Essa primeira palavra aqui, ela tem o sentido daquilo que é delicado, macio. É a mesma palavra que Jesus usa para se referir a João Batista. Ele falou: o que foste ver? Um homem com roupas delicadas? Não, um homem com manto de pelo, que era João Batista. Então, essa palavra expressa aquilo que é delicado, que é macio. Também é um eufemismo, tá? Para uma pessoa que é mais delicada, para uma pessoa que é afeminada. Por isso que algumas Bíblias traduzem como efeminado e aqui traduzem como sodomita. Arsenocoito é a junção da palavra homem ou macho, né, com coito. Coito é sexo. Até hoje no português, coito é sexo. Então aqui seria um sexo com homem, tá? Sexo com homem. Por isso que algumas Bíblias traduzem aqui como sodomita, porque aqui ele faz um contraponto entre os 2 termos. Um homem afeminado e um homem que sai com um homem afeminado, tá? Então seria mais ou menos isso. Agora, do que Paulo está falando? A exegese se resume só em pegar os termos e fazer uma interpretação teológica? Não. Vamos analisar no capítulo anterior no contexto. Como eu sempre digo aqui para vocês no canal, na teologia a gente tem que ver
Quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu? Paulo está escrevendo para uma comunidade de coríntios, que era uma comunidade que vivia entre pagãos. Tanto que nessa epístola de Coríntios, os temas que Paulo está abordando giram em torno de idolatria. Como, por exemplo, carne oferecidas a ídolos, que nós vimos em vídeos anteriores. E aqui no capítulo 5, ele fala o seguinte, ó. Se ouve falar de imoralidade entre vós, imoralidade tal, que não se encontra nem mesmo entre os gentios. Vou fazer um PS aqui. Aqui onde a Bíblia de Jerusalém traduz como imoralidade, o termo grego aqui, na verdade, ele significa fornicação. Fornicação. Fornicação, se você for ver no dicionário, significa sexo fora do casamento. Inclusive o aparato crítico do Bible Hub fala que também, esse termo é aplicado geralmente em sexo com prostitutas. Isso é fornicar. Ó, sexo fora do casamento. A comunidade de Corinto estava passando por um problema tão grave de sexo fora de casamento, que na epístola de Clemente de Roma aos Coríntios, que ele escreveu uma epístola, ele começa do mesmo jeito que Paulo. Ele fala que era uma comunidade que a igreja era louvável, né, todo mundo admirava, né, a igreja, e de repente a igreja se corrompeu ao ponto de ter havido um motim na comunidade de Coríntios, tá? De tão grave que ficou a situação em Coríntios, quer dizer, ele virou uma verdadeira zona, pior do que os pagãos. Você viu, exegese é isso, você tem que ver também fontes fora da Bíblia, tá? Já o Paulo, ele fala o seguinte, ele fala que a fornicação era tão grande que chegava a causar espanto nos gentios, porque o pessoal estava lá fornicando, fazendo sexo fora do casamento e pegando prostitutas. É parecido com alguns pastores aqui no Brasil que são homofóbicos, mas depois estão aí fazendo programa com travestis. É a mesma coisa, tá? Vamos continuar aqui a leitura. E vós estáis cheios de orgulho, nem mesmo vos mergulhaste na tristeza, a fim de que o autor desse mal fosse eliminado do meio de vós. Quanto a mim, ausente do corpo, é o que eu falei no vídeo anterior, mas presente em espírito, aqui ó, paremei, que eu falei no vídeo anterior, Paulo estava presente em espírito. Se Paulo, que era só um homem, podia estar presente em espírito em Coríntio, por que Jesus não podia? Por que Jesus tem que estar presente fisicamente? É engraçado, né, que os cristãos dizem que têm fé em Jesus, mas dá a impressão que eles não têm. Porque Jesus falou, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Para que ele tem que voltar fisicamente? Não basta ele já estar presente no meio de uma igreja? Complicado, né? Já julguei, então eu vou pular aqui a parte do julgamento, que ele entrega o jovem a Satanás. Eu vou ler a partir do versículo 9. Eu vos escrevi em minha carta que não tivesses relações com devassos. Tá? Devassos é o quê? São pessoas que se prostituem. Tanto que a gente vê aqui o seguinte, ó, no outro versículo ele fala assim, ó, não me referia de um modo geral aos devassos desse mundo, ou aos avarentos, aos ladrões, ou aos devassos, pois então tereis que sair desse mundo. Não vos escrevi que não vos associeis com alguém que traga o nome de irmão, e não obstante seja devasso, ou avarento, ou idólatra, injurioso, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homens não deveis nem tomar refeição. Tem um versículo aqui que eu não estou achando, só um minutinho, pessoal. Eu acho que aqui a tradução é diferente. Quanto ao homem, nem deveis tomar refeição. Na verdade, aqui, outras versões traz assim, não se associeis com quem pratica prostituição. Para quem não sabe, então, o Novo Testamento ele tem mais de 5.000 variantes. Então, às vezes acontece isso. Às vezes a Bíblia opta por uma variante que ela acha que é a mais correta que o autor escreveu. Por isso que às vezes tem essa variação. Então, continuando, o que Paulo está falando aqui? De prostituição, de pessoas que se prostituem. Quando ele fala que a comunidade de Corinto está cheia de fornicação, o que ele está falando? Sexo fora do casamento, então é sexo com, ou é o adultério, ou são pessoas que vão buscar prostitutas para poder fazer sexo. E aí nesse versículo ele menciona o termo, prostituição. Então o que Paulo está dizendo? Que estava acontecendo o seguinte lá, muitos homens casados saíam para fazer sexo com prostitutas ou prostitutos. Por quê? Porque no mundo grego romano, já mostrei isso também falando sobre Romanos 1, eram comuns os prostitutos cultuais. Prostitutos cultuais eram pessoas que faziam sexo para exigir alguns favores de uma divindade. Isso tem lá no Velho Testamento, que é chamado de Kadesh, e aqui no Novo Testamento também tem prostitutos cultuais, tanto em Romanos quanto aqui em Coríntios.
Então quando Paulo fala, vocês estão fornicando, evita a prostituição. Paulo está falando que eles estavam se prostituindo com prostitutos cultuais. Quem que eram esses prostitutos cultuais? Eram malakoi, ou seja, os femininos. Podia ser tanto um homem delicado, afeminado, como também uma mulher, quanto um homem. Por isso que ele faz esse contraponto. Quer seja um ou outro, não se prostitua. É disso que Paulo está falando aqui em Coríntios. Olha, vocês estão muita fornicação aí, não se prostituam. Evita sair com quem faz prostituição. Evita essa prática. Quer seja um malakoi, delicado. Quem que é delicado? Pode ser tanto um homem afeminado, quanto uma mulher. A mulher não é mais delicada que o homem. Quanto pode ser um arsenocoito, era um homem que oferecia sexo para fazer sexo com outro homem, através de uma prostituição. Tanto que o termo grego aqui que a Bíblia de Jerusalém não traduz é o termo porneia. Porneia é prostituição. Então eu pergunto, Paulo está condenando algum casal homossexual? Não, ele está condenando a devassidão que estava lá na comunidade de Corinto. Tanto que aqui no capítulo 5 ele está julgando o quê? Um jovem que dormiu com a mulher do seu pai. Ele menciona esse caso. A fornicação é tão grande aí em Coríntios que soube até de um caso de um jovem que dormiu com a mulher do seu pai. Se o jovem era do sexo masculino e a mulher do pai era feminino, isso é homossexualidade, pessoal? Não, no máximo a gente pode definir como um incesto, porque a mulher é do pai dele, mas não é homossexualidade. Então como é que eles transformam um caso de incesto em fornicação, que é sexo fora do casamento, pegar prostitutas, quer seja masculino e feminino, como uma proibição à homossexualidade? Você viu o malabarismo que eles fazem porque eles não fazem exegese de um texto? Na verdade não. Na verdade o que Paulo está falando é disso, é que eles estavam fazendo sexo fora do casamento e praticando, andando com prostitutos, quer sejam femininos ou masculinos, quer sejam mulheres, quer sejam aqueles prostitutos cultuais, que eram homens afeminados, ou quer sejam homens mesmo. Por isso que tem esse contraponto aqui entre o feminino e o masculino. É disso que Paulo está falando ali na comunidade de Corinto. Não tem nada a ver com uma prática homossexual comum. Na verdade, Paulo nunca tocou nesse assunto. Tanto que esse termo porneia aqui, ele é usado em Hebreus para se referir a Esaú. Sabiam disso? Porque Esaú vendeu sua primogenitude por um prato de sopa, é como se ele tivesse se prostituído por um prato de sopa. Então, porneia é alguém que se vende, é alguém que faz sexo por dinheiro, é alguém que se prostitui. Como de forma semelhante, Esaú, ele se vendeu ao seu direito à bênção por um prato de lentilha, ou sopa, sei lá. Então, esse é o termo, não tem nada a ver com uma prática homossexual comum. Até porque se Paulo, agora para fechar o vídeo, se ele estivesse se referindo aos homossexuais, os homossexuais não entrarão no reino dos céus. Ele teria usado esse termo aqui, ó, que já era conhecido de Paulo, é presente na literatura rabínica, que nem nós vimos naquela sériezinha de Daniel. Ele teria usado esse termo aqui, ó. Por que Paulo não usou o termo eunucos aqui em grego? Inclusive é bem parecido com o português, eunucos. Por que Paulo usou malakoi e arsenocoito, fazendo um contraponto entre o feminino e o masculino? Ele não usou esse termo porque não era disso que ele estava falando. Porque se Paulo estivesse falando disso, ele teria usado claramente esse termo. Não erreis, os eunucos não entrarão no reino dos céus. Mas Paulo não está falando disso, ele está falando com uma comunidade idólatra, uma comunidade do meio de um povo pagão, e ele está sabendo lá de onde ele está que aquela comunidade está se prostituindo, saindo com prostitutas, fornicadores, quer seja macho ou feminino. É disso que Paulo está falando. Tanto que a Bíblia de Jerusalém ela já traduz diferente esse termo, né? Ela não traduz como efeminado e sodomita. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. E outras Bíblias de estudo também não, porque isso é de uma fé tão grande, sabe? Só ajuda esses pessoal a ficar maluquinho com a homofobia deles. Vocês viram aquele deputado que deixou de ir no enterro do próprio pai só para falar contra os gays lá na CPI? CPI não, lá no Congresso? Deixar de ir no enterro do próprio pai. O ódio dele aos gays é maior do que o respeito que ele tinha à memória do pai dele. Fala sério, né, pessoal? Aqui, ó. Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem as pessoas de costumes infames. Então a Bíblia de Jerusalém traduz malakoi como depravados e arsenocoito como pessoas de costumes infames. Quem tiver a Bíblia de Jerusalém pode ver, ó, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Porque esses termos não expressam homossexualidade, esses termos expressam prostituição. É má fé até a tradução efeminada e sodomita. O que expressa homossexualidade é isso daqui, ó. E Paulo não fez uso desse termo. Na verdade, quem fez foi Jesus. Eu já tenho um vídeo sobre isso na série de Daniel, mostrando que alguns eunucos já nascem eunuco de nascença. O que Jesus está falando ali? Ó? Tem 3 tipos de homem que não se casa, que eram os eunucos da época. Um é o castrado, aquele que podia ser levado para um harém, aí ele era castrado, que era um processo doloroso, e era até uma minoria. A pessoa podia até morrer de hemorragia,
ou até se matar depois, ou querer se vingar do dono. O segundo tipo é o celibatário, é aquela pessoa que se dedicava ao sacerdócio e optava por não se casar. E o terceiro tipo é aquele que já nascia de nascença. Como é que alguém nasce celibatário de nascença? Ou castrado de nascença? Não tem como. Aquele terceiro tipo que Jesus está falando é sim o mesmo da literatura rabínica. É o homossexual da época, o eufemismo. Tá bom, pessoal? Então acho que deu para entender aqui, né? Que aqui Paulo está falando de fornicação e prostituição. Não tem nada a ver com o simples homossexual que Paulo está falando aqui. O mesmo vale em Romano, mas eu já fiz um vídeo em Romanos explicando com a luzinha. Então quem quiser procura aí no canal, tá? Gostou do vídeo, pessoal? Dá um like, comente aí o que vocês acharam, sobre aumentar a atividade e o alcance, tá? Obrigado por terem assistido. Paz a todos.